Sabe aquele momento em que você olha pra sua vida e pensa: e se eu fosse uma milionária por um dia? Pois é. Eu e minha melhor amiga, Marina, tivemos essa brilhante ideia. E olha, foi o pior erro da vida. Tudo começou num dia completamente normal. Eu e Marina estávamos no meu quarto rolando o feed do Instagram quando vimos um evento surreal. Algo tipo o baile dos bilionários. Meu Deus, olha isso! Marina me mostrou o anúncio, os olhos brilhando. Gente, parece coisa de filme. Você viu o preço do convite? Eu rolei os olhos. Isso aí paga o meu aluguel por 1 ano. Mas aí, ela olhou pra mim com aquele sorriso de: tive uma ideia. E pronto. Eu devia ter saído correndo naquele momento. E se a gente fosse? Mas tipo, como ricas? Ela falou baixinho, como se alguém pudesse ouvir. Eu ri. Na verdade, eu gargalhei. Era uma ideia completamente absurda. Mas então, comecei a pensar. Como seria se por um dia eu me sentisse uma daquelas herdeiras de filme? E foi assim que, do nada, estávamos montando um plano completamente maluco. Beleza, primeiro, roupas de grife. Marina abriu o celular e começou a pesquisar. Lojas de aluguel de vestidos. Nomes falsos? Perguntei meio rindo, meio preocupada. Óbvio, você vai ser... Beatriz Montenegro, filha do magnata das telecomunicações. E você? Vitória Vasconcelos. Ela riu. E meu pai é dono de metade dos hotéis de luxo do mundo. A gente sabia que era uma péssima ideia. Mas sabe aquele frio na barriga? De fazer algo proibido? Era exatamente isso. Vestidos alugados. Maquiagem impecável. Até um motorista de aplicativo que aceitou fingir ser nosso chofer por um troco extra. Tudo estava pronto. Mal sabíamos que estávamos prestes a entrar na maior enrascada das nossas vidas. Chegamos ao evento como verdadeiras divas. O motorista de aplicativo, que chamamos carinhosamente de Alfred, abriu a porta pra gente, como se fôssemos da realeza. E, sinceramente, pela primeira vez na vida, eu me senti poderosa. O vestido longo, os saltos altíssimos. Eu mal reconheci a garota no reflexo do vidro. É agora ou nunca. Marina sussurrou, ajeitando o colar, que obviamente era bijuteria. A entrada estava cheia de gente ridiculamente bem vestida. Homens em ternos que pareciam custar o preço de um carro. Mulheres com joias que brilhavam como se fossem mágicas. Meu coração acelerou quando um segurança olhou diretamente pra gente. Convite, senhoritas? Ele perguntou sério. O plano já ia por água abaixo? Mas Marina, com toda a naturalidade do mundo, deu um sorriso e apontou para um grupo de convidados que entrava na nossa frente. Estamos com eles. Meu pai é amigo do anfitrião, o segurança. Hesitou por meio segundo e depois acenou com a cabeça. A gente entrou! A gente entrou! E de repente, eu estava lá dentro, cercada por um mar de riqueza e poder. Garçons passando com taças de champanhe, um palco enorme com um pianista tocando algo sofisticado, conversas cheias de palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Ok, agora a gente só precisa agir naturalmente. Murmurei para Marina, tentando parecer confiante. Naturalmente ricas. Ela corrigiu, pegando uma taça de champanhe como se fizesse isso todos os dias. Mas foi então que ele apareceu. Lorenzo, do alto, sorriso charmoso, terno impecável e os olhos mais intensos que eu já tinha visto. Ele olhou diretamente para mim e sorriu de lado. Nunca te vi por aqui. Você é nova nesse meio? Minha mente travou. Ele já suspeitava? Mas Marina, sempre rápida, entrou na conversa antes que eu fizesse alguma besteira. Beatriz Montenegro, ela disse, apontando para mim. Filha do magnata das telecomunicações. Ah, sim. Lorenzo sorriu. Montenegro... Já ouvi falar. Meu coração disparou. Será que ele sabia que eu era uma farsa? Ou será que... ele também estava escondendo alguma coisa? Eu estava completamente hipnotizada por Lorenzo. A cada palavra que ele dizia, mais meu coração batia rápido. O cara tinha uma presença, uma maneira de olhar. E o pior de tudo, ele parecia genuinamente interessado em mim. Mas lá no fundo, uma vozinha me dizia: isso não vai terminar bem. Eu adoraria conversar mais, Beatriz, mas preciso fazer uma ligação rápida. Lorenzo disse com um sorriso de desculpas. Você fica bem por aqui? Claro, sem problemas. Eu respondi, tentando soar calma,
mas mal conseguindo manter os nervos no lugar. Marina estava por perto, fazendo o papel de socialite que conhece todos, e rapidamente se afastou para conversar com um grupo de mulheres que pareciam ser tão ricas quanto falsas. Eu aproveitei o momento e me perdi no charme de Lorenzo, observando ele ir até um canto mais reservado, quando algo me chamou a atenção. Um homem, um pouco mais velho, estava observando o lugar onde Lorenzo foi. Ele parecia desconfiado e estava com um olhar atento sobre tudo o que acontecia. Era o tipo de olhar que me dava arrepios. Esse foi o primeiro sinal de que talvez estivéssemos mais fora de controle do que imaginávamos. Você está bem? Uma voz ao meu lado me tirou do transe. Era Lorenzo de volta com um sorriso ainda mais intrigante. Claro, só admirando a decoração. Eu sorri nervosa. Tudo tão... Uau! Ele deu uma risadinha, mas não parecia tão relaxado quanto antes. Eu soube que você e sua amiga estão começando a circular por aqui. Isso é curioso. Vocês são novas nesse mundo, não? O tom dele estava diferente. Eu não sabia se ele estava tentando se divertir ou se de alguma forma sabia que algo não estava certo. Bem, meu pai... Eu comecei a inventar mais. Uma mentira. Mas antes que eu pudesse concluir, Marina apareceu do nada. Vamos dar uma volta? Ela cortou com um sorriso que parecia um pouco forçado. Claro, vamos. Lorenzo sorriu, mas seus olhos estavam mais atentos. Algo não estava certo. E eu sentia isso. Nós três caminhamos até a área VIP do evento, onde as pessoas estavam se divertindo com muito mais privacidade. Eu, pelo menos, estava começando a suar frio. Mas o maior problema ainda estava por vir. Ao entrar na área, um dos seguranças nos olhou com desconfiança, depois de um tempo observando nossas roupas, claramente alugadas, e nosso comportamento não exatamente natural. Senhoritas, vocês têm algum convite específico para essa área? O segurança perguntou, de forma educada, mas firme. Eu gaguejei. A situação estava ficando mais tensa. O pânico começou a se espalhar por mim e Marina, mas antes que pudéssemos responder, Lorenzo tomou a frente. Ah, claro, é tudo sob controle. Elas são convidadas especiais. Ele disse com um sorriso enigmático para o segurança. O segurança hesitou, mas acabou nos liberando, e a tensão foi aliviada por um momento. Porém, o olhar de Lorenzo já não era o mesmo. Ele parecia mais pensativo, mais calculista, e eu não conseguia tirar da cabeça o homem estranho que nos observava mais cedo. O jogo estava começando a mudar, e não estávamos mais apenas fingindo ser ricas. Estávamos cada vez mais dentro de algo muito maior do que imaginávamos. A situação estava começando a sair completamente do controle. Logo após o incidente com o segurança, Marina e eu nos afastamos para tentar acalmar os nervos. Eu olhava ao redor, tentando não fazer contato visual com ninguém. Tudo naquele evento parecia um jogo de espelhos. Quanto mais você tentava parecer natural, mais notava que algo estava fora de lugar. O que você acha que está acontecendo? Perguntei, já quase sussurrando. Marina, apesar de estar visivelmente nervosa, ainda tentava manter a compostura. Nada demais. Só algumas pessoas estranhas observando. Não se preocupe, a gente vai sair daqui antes que algo ruim aconteça. Ela disse, mas a maneira como sua voz tremia entregava a preocupação. Foi quando vimos o homem misterioso novamente. O tal empresário de olhar desconfiado. Ele estava de pé, conversando com o anfitrião do evento, o Sr. Vasconcelos. E por mais que eu tentasse não olhar, ele me viu. A sensação de estar sendo observada foi instantânea. Meu estômago revirou. Marina e eu tentamos relaxar, pegar um pouco de champanhe e fingir que nada estava errado, mas não consegui. Era como se estivesse esperando a qualquer momento uma bomba explodir. Foi então que ele apareceu na nossa frente, com um sorriso um tanto calculista. Beatriz? Não? É? Ele disse, me chamando pelo nome falso, o que me fez congelar. Como ele sabia? Ah, sim, eu respondi, tentando manter a calma. Beatriz Montenegro. Interessante. Ele olhou diretamente para Marina. E você é a Vitória, não é? Filha do magnata Vasconcelos. Ela acenou com a cabeça. Ainda com aquele sorriso falso, mas já não estava tão convincente quanto antes. Eu sou o Sr. Vasconcelos, muito prazer. Ele estendeu a mão, mas o tom de sua voz fez meu corpo se arrepiar. Estava esperando conhecer vocês. Vejo que vocês
não são muito boas em esconder suas origens. O que ele quis dizer com isso? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Algo estava muito errado. Lorenzo apareceu no momento certo, colocando-se entre nós e o Sr. Vasconcelos. Vamos dar um passeio, meninas. Ele disse como se tentasse tirar o foco de nós. O olhar do empresário, porém, não mudou. Ele nos observava com atenção. Eu sabia que, se não tomássemos cuidado, estaríamos prestes a ser desmascaradas de uma forma muito pior do que imaginávamos. Claro, Marina respondeu com a voz trêmula. A tensão estava crescendo cada vez mais. O que a gente não sabia é que em breve ficaríamos presas na nossa própria mentira. Lorenzo nos levou para uma área mais isolada, onde a música estava mais baixa, mas a atmosfera ainda estava carregada de tensão. Eu não gosto desse homem, Beatriz. Ele falou baixo, olhando para o lado. O Sr. Vasconcelos tem conexões muito perigosas. Eu olhei para ele, confusa. Como assim? Ele está nos observando. Acha que ele sabe? Não é isso, Lorenzo disse olhando fixamente para o corredor por onde estávamos saindo. Ele é um tipo de caçador. Ele só quer uma coisa. E se ele souber que vocês são impostoras, não vai ser bom. Antes que eu pudesse responder, Marina apareceu atrás de nós. Estamos em grandes apuros, ela disse com a voz abafada. Fui interrompida por uma voz autoritária vindo de trás de nós. Era o Sr. Vasconcelos, seguido de 2 seguranças grandes. Senhoritas. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu gostaria de conversar com vocês. E antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, os seguranças começaram a se aproximar, nos cercando. A tensão estava no auge. Eu sentia que minha respiração estava presa na garganta. O Sr. Vasconcelos e os seguranças se aproximaram de nós, bloqueando qualquer caminho de fuga. Senhoritas, por favor, venham conosco. O tom do Sr. Vasconcelos era calmo, mas havia algo nele que me fazia acreditar que ele estava jogando um jogo perigoso. Marina deu um passo atrás, o rosto pálido, mas Lorenzo se colocou à frente como um escudo. Ele estava tenso, mas não parecia desesperado. Elas não vão a lugar algum, Lorenzo disse com firmeza, seus olhos fixos no Sr. Vasconcelos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu queria gritar, correr, mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para Lorenzo, que parecia estar controlando a situação. O Sr. Vasconcelos olhou para ele com um sorriso cínico. Você acha que pode impedir isso? Ele perguntou. Lorenzo deu um passo à frente, como se o confronto fosse inevitável. Mas antes que ele pudesse responder, o ambiente ao nosso redor pareceu mudar de repente. A música, os risos, tudo ficou distante. Era como se a sala inteira tivesse parado de respirar. Foi então que Lorenzo se virou para mim e disse, com uma intensidade nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Beatriz, você não sabe, mas o jogo que estamos jogando aqui é muito maior do que você imagina. Eu fiquei sem palavras. O que ele estava dizendo? Ele sabia que estávamos mentindo, mas não parecia surpreso. Pelo contrário, ele parecia estar esperando por isso. O quê? Eu gaguejei. Você está dizendo que tudo isso não foi por acaso? Lorenzo deu um sorriso enigmático. Não. Ele olhou para o Sr. Vasconcelos, que estava observando tudo com uma expressão curiosa. Eu sou o verdadeiro magnata das telecomunicações. E esse aqui, o Sr. Vasconcelos, é apenas um dos muitos que tentam me derrubar. Ele estava me testando. Testando vocês também. Eu congelei. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Tudo o que aconteceu, tudo o que passamos, estava planejado? O Sr. Vasconcelos não parecia surpreso. Ele apenas deu uma risada baixa. Então você também está no jogo, não é? Ele disse com um tom de desdém. Lorenzo olhou para ele com um sorriso frio. Exatamente. E agora, senhoras, vou ser franco. Vocês realmente acreditam que podem brincar de ricos sem consequências? O mundo em que estamos não é só sobre aparência e dinheiro. É sobre poder. E quem sabe usá-lo da forma certa. Eu estava completamente atordoada. O que estava acontecendo? Mas o mais louco foi quando Lorenzo virou para nós, Marina e eu, e disse com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Eu te observei, Beatriz. Eu vi quem você realmente é. E por mais que você tenha começado esse jogo por diversão, você tem algo que muitos não têm. Coragem. E uma boa dose de honestidade. Eu olhei para ele, completamente perdida.
Ele estava me elogiando, ou me manipulando? Não sabia mais em quem confiar. Mas a verdade veio à tona quando ele deu um passo para o lado e revelou com um sorriso o verdadeiro plano. Eu sabia que você não era quem dizia ser, mas isso era apenas uma parte do meu teste. Eu queria ver quem realmente tinha a força de encarar a realidade. O Sr. Vasconcelos, por exemplo, se esconde em mentiras. Mas você, Beatriz, tem algo mais. E é por isso que, no final, as coisas vão funcionar para você. O Sr. Vasconcelos deu um passo para trás, claramente irritado. Você está me desafiando, Lorenzo. Não vai se sair bem. Mas Lorenzo se virou para ele com um sorriso tranquilo. O que você não entendeu, Vasconcelos, é que o jogo já terminou. O único que vai perder aqui é você. Foi então que o Sr. Vasconcelos, vendo que o controle da situação estava escapando, fez algo inesperado. Ele tentou avançar em direção a Lorenzo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os seguranças de Lorenzo, que estavam disfarçados entre os convidados, o neutralizaram. A sala inteira ficou em silêncio. O maior jogador de poder e corrupção estava sendo desmascarado na frente de todos. E eu? Bem, eu estava sem palavras, completamente atônita com tudo o que acabara de acontecer. O que começou como uma farsa se transformou em uma reviravolta que nem nos meus piores pesadelos eu teria imaginado. O que aconteceu naquela noite parecia ter saído de um filme. Eu nunca imaginei que um evento de luxo, um simples jogo de fingir ser rica, terminaria daquele jeito. Mas aqui estávamos, Lorenzo, Marina e eu, assistindo enquanto o Sr. Vasconcelos era levado por seguranças para fora da festa, finalmente derrotado. O clima ao redor da gente era diferente. As pessoas que antes estavam rindo e se divertindo com a nossa cara de impostoras, agora estavam murmurando entre si, surpresas com a reviravolta. Ninguém sabia o que pensar. Marina, visivelmente mais tranquila agora, respirou fundo. Não acredito que conseguimos. Isso foi insano, Beatriz. Eu nunca pensei que sairíamos dessa. Eu sorri, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. Eu também não. Mas no final, acho que foi um pouco mais do que uma mentira. Foi uma chance. Foi nesse momento que Lorenzo se aproximou de nós. Seu olhar estava mais suave do que antes, mas ainda com uma intensidade que eu não sabia como lidar. Ele parou diante de nós, como se estivesse tentando decidir o que dizer. Eu não queria que vocês estivessem envolvidas nisso. Ele disse com sinceridade, os olhos focados em mim. Mas, de certa forma, também não me arrependo. De alguma forma, vocês me fizeram ver que, mesmo nas mentiras, a verdade sempre aparece. E eu vi a verdade em você, Beatriz. Eu olhei para ele, confusa e, ao mesmo tempo, tocada pelas palavras dele. Em meio a tanto caos, Lorenzo se tornara alguém que eu realmente começava a entender. Eu o via de outra forma, não apenas como um homem de negócios, mas como alguém que estava disposto a arriscar tudo para proteger o que acreditava. Lorenzo. Eu comecei, sentindo que minhas palavras não seriam suficientes para expressar tudo o que passava pela minha cabeça. Ele deu um passo à frente, mais perto de mim, com um sorriso leve. Ele segurou minha mão suavemente, como se fosse uma conexão mais profunda do que uma simples interação entre duas pessoas. Eu sei que você não esperava isso, mas eu vi em você algo que não vi em mais ninguém. A coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo todo está tentando fazer você se encaixar em um molde. Eu engoli em seco, o calor subindo pelo meu rosto. Nunca pensei que estaria em uma situação tão íntima e vulnerável com ele. Mas, ao mesmo tempo, algo em meu interior me dizia que esse momento tinha algo de especial. Você está dizendo que depois de tudo isso você ainda quer me conhecer? Eu disse, quase sem acreditar. Lorenzo sorriu de forma encantadora, mas sincera. Eu não só quero te conhecer, Beatriz. Eu quero que você saiba que, quando o jogo acabou, você foi mais do que uma jogadora. Você se tornou alguém importante. E quem sabe, alguém com quem eu gostaria de dividir mais do que apenas o jogo. Antes que eu pudesse responder, ele se inclinou levemente para a frente, como se estivesse esperando por algo mais. Eu senti meu coração bater mais forte. Sem pensar muito, me inclinei também, até que, finalmente, nossos lábios se encontraram em um beijo suave e cheio de significado. Foi um beijo que, por um momento, apagou todo o caos ao redor.
Nada mais importava além da sensação de estar ali, no meio da confusão, mas com ele, com a verdade e com algo que eu não esperava encontrar. Quando nos afastamos, o olhar dele ainda estava fixo no meu. O sorriso era mais suave agora, mais verdadeiro. Acho que a gente está começando uma nova história. Ele disse com um tom baixo e íntimo. Eu sorri, sentindo meu mundo se acalmar, mesmo depois de tudo o que passamos. Eu acho que sim. E dessa vez, sem precisar fingir nada. E, naquele momento, eu soube que a história que começou como uma mentira havia se transformado em algo mais real e bonito do que eu poderia imaginar. Com Lorenzo, eu encontrei mais do que apenas uma fuga, temporária para a realidade. Encontramos uma maneira de ver além das aparências, e o que parecia ser uma farsa se tornou algo genuíno. Agora, estávamos prontos para escrever nossa própria história, sem precisar de mentiras. Mas a vida, como sempre, é cheia de surpresas. E quem sabe onde esse novo capítulo nos levaria? E aí, pessoal, o que acharam dessa reviravolta toda? Eu, sinceramente, não imaginava que a história ia tomar esse rumo. Se você também ficou surpreso com tudo o que aconteceu, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam do final e o que fariam se estivessem no meu lugar. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa. Tem muita coisa boa vindo por aí, e eu quero que vocês façam parte de tudo. E claro, se você curtiu o vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar essa história e ver o que mais a gente pode aprontar juntos. Até a próxima, galera! Fiquem ligados e até a próxima aventura!